Uma boa noite para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vocês estão preparados para entenderem, compreenderem que Jesus, Ele é o Messias? Vou provar para vocês, mostrando para vocês, dentro da Bíblia Sagrada, que Jesus, Ele é o Messias. Vou começar pelo livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. E o mesmo livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4 e 23. Também no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 30. E também no livro de Mateus, voltando para o livro de Mateus, 16, versículo 13, 14, 15, 16, 17, e o 18, e o 19 e o 20. E depois vamos para o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27, 28, 29 e 30. Depois, nós vamos voltar de novo, vamos adiante para o livro de Lucas, capítulo 18, verso 19, 20 e 21. Ainda continuaremos no livro de Lucas, versículo 4, 40 e 41. Lucas de novo, versículo 24, capítulo 24, versículo 25, 26, 45, 46 e 47. Não se esqueçam, Lucas, capítulo 24, versículo 25, 26, 45 e 46 e 47. E a gente vamos seguir em frente para o livro de João, o Evangelho, capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 41. E depois a gente vamos para o mesmo livro de João, o Evangelho, capítulo 4, versículo 24, 25 e 26. Depois vamos para o mesmo livro de João, o mesmo livro de João, o Evangelho, capítulo 20, versículo 30 e 31. E depois vamos para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, 19, 20, 21, 22 e 23, versículo. Vamos começar pelo livro de Mateus. Para que vocês venham entender que Jesus, Ele é o Messias. Pois se Jesus é o Messias, então não estamos errados em chamar Ele de Messias. Não estamos. Vamos entrar dentro da Bíblia Sagrada, vamos passear dentro desses livros que eu acabei de citar para vocês, para que vocês venham entenderem, compreenderem que Jesus é o Messias, o Salvador. Vamos começar pelo livro de Mateus. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também 14 gerações.
Vamos para Lucas, livro de Mateus 2, capítulo 2 de novo. Livro de Mateus, capítulo 2. Versículo 1, 2, 3 e 4. E 23. Vamos lá. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Onde devia nascer o Messias? Versículo 23. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. E isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias, será chamado de Nazareno. Todos os profetas diziam: Jesus é o Messias. Olha aqui o que o profeta fala. Vou ler de novo para vocês compreenderem o versículo 23. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazareno. Então, naquela época, lá quando Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele, por causa do Messias, que é Jesus, eles não queriam aceitar o Messias, que é Jesus. Eles não queriam aceitar, eles queriam o rei Herodes, que o rei Herodes vinha de ser o rei deles. Mas não queriam o Messias. Por isso que o rei Herodes procurou matar o menino Jesus, chamado Messias, que Jesus é o Messias. O rei Herodes procurou matar, mas não encontrou. Não achou o Messias para matar. Então todos os profetas falaram. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazareno. Vamos para Lucas, capítulo 2, de novo. Livro de Lucas, agora. Lucas 2. Lucas 2, versículo 8, 9, 10, até o 30. Vamos lá.
Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias. O Senhor esta será a prova. Vocês encontrarão uma criança enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestiais. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprir a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias, enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação. Glória. Naquela época, Simeão, um homem justo e piedoso, ele esperava
o Messias. E Deus enviou o Messias e ele, guiado pelo Espírito Santo, foi lá, pegou a criança. Quando ele viu o menino, ele disse, agora eu tenho a prova, ele é o Messias. Agora o Espírito Santo já falou que ele é o Messias. E agora, Senhor, o Senhor já pode me deixar morrer em paz, porque eu já vi a tua salvação, a salvação de todos. A salvação de todos já chegou, o Messias. Agora, a gente vamos passear mais uma vez no livro de Mateus. Livro de Mateus. Mateus 16. Vamos lá. Mateus 16, 13. Até o versículo 20. Mateus 16, 13 até o versículo 20. Vamos lá. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. Mas no versículo 15, Jesus pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém quem ele era o Messias. Mas uma comprovação: Jesus proíbe dos seus discípulos comentar para o povo que ele é o Messias. Mas esse canal do Estevão, que sou eu, é o canal da verdade, para que vocês venham entender, vem trazendo a verdade para que vocês venham entender que Jesus é o Messias. Agora chegou o momento de ser revelado para vocês entenderem, compreenderem que Jesus é o Messias. Aleluia. Vamos para o livro de Marcos 8. Marcos capítulo 8, versículo 27, 28, 29 e 30. Vamos lá. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus pergunta a ele.
Jesus pergunta para todos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto. E 3 dias depois ressuscitará. Ressuscitará quer dizer que o Filho de Deus é o Messias, que é Ele. Ele é o Messias, o Filho de Deus, que Ele veio para sofrer, ser humilhado por nós. Mas Ele iria ressuscitar ao 3º dia. Aleluia. Agora, temos mais essa comprovação no livro de Marcos, dizendo: Pedro confirma mais uma vez: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus. Agora a gente vamos lá para o livro de Lucas. Mesmo Lucas, capítulo 4, 40 e 41. Vamos lá. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, 40 e 41. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas, gritando: você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias, e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Sabe por que Jesus repreendia até os demônios, para que os demônios não falassem que ele era o Messias? Porque Jesus, ele não queria que os discípulos revelassem a sua identidade. Jesus não queria que nem, naquela época, eles não queriam que nem os discípulos revelassem a sua identidade. E nem permitia que os demônios se atrevessem a falar no nome dele. Sabe por quê? Porque o nome dele é santo. Merece toda a honra e todo o respeito. Mas nessa época agora, Jesus ele tem me dado esse ministério, Nova Congregação no Brasil. Todo aquele que invocar o nome do Messias será salvo. Então, está sendo agora revelado para todos vocês crerem e acreditar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Creiam, acreditem. Creiam, acreditem que Jesus ele é o Messias. Agora a gente vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 24, 25, 26, 44, 46 e 47. Vamos lá. Lucas. Lucas 24. 25, 26, 45, 46, 47. Vamos lá. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disse? Pois
era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Eu vou ler para vocês entenderem essa passagem mais melhor. Que Jesus fala essas palavras para os dois discípulos dele no caminho de Emaús. Vou dar continuidade para vocês entenderem mais melhor. Naquele mesmo dia, dois dos seus seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um gesto triste. E um deles chamou Cleopas. Vou ler de novo para vocês entenderem. Vou começar do versículo 3, para vocês entenderem, mas melhor. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, os discípulos o proibiu de Jesus chegou perto e comentou a caminhar com eles, mas Jesus começou a caminhar com eles. Jesus chegou perto deles porque viu eles comentando o que tinha acontecido. E Jesus o perguntou, caminhou com eles e perguntou a eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias
sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, inclinando e iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como que quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Mas ele desapareceu. Mas Jesus desapareceu. Jesus explicou a eles que ele era o Messias. E depois foi embora. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estava contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Olhem para minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias, que sou eu, o Messias, ele falando, tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados
seriam anunciados a todas as nações, começando em Jerusalém. No nome dele, é no nome dele que o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, em todas as nações, nos 4 cantos da terra tem que ser pregado o Messias. Tem que ser pregado e anunciado o Messias, que é Jesus. O Messias tem que ser pregado, o evangelho tem que ser pregado, anunciado no nome dele. Mas uma vez eu vou ler para vocês entenderem aqui o próprio Jesus Cristo dizendo: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Depois de Jerusalém, em todos os lugares, em todos os 4 cantos da terra, do mundo. O evangelho tem que ser pregado no nome dele, que é o Messias, o Salvador, o evangelho. Agora a gente vamos dar mais uma passagem dentro da Bíblia Sagrada. Vamos entender o contexto da Bíblia Sagrada. Você que está assistindo esse vídeo, será que você está entendendo, compreendendo agora? Será que você vai aceitar para sempre que Jesus é o Messias? Será que você está crendo, está acreditando? Vamos passear dentro da Bíblia Sagrada. Será que você está preparado? Será que você está preparada para aceitar de uma vez para sempre que Cristo Jesus é o Messias? Ele é o Messias, pronto, e acabou-se. Vamos dentro da Bíblia Sagrada, vamos passear dentro dela. Vamos passear dentro da Bíblia Sagrada. Livro de João, capítulo 1. Vamos lá, começando com o versículo 19. Até o versículo 41. Até o versículo 41. Vamos lá. A mensagem de João Batista. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. E eles perguntaram: João, quem é você, João? Quem é você? Fale para nós. Diga quem você é. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem você é, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías. João respondeu citando o profeta Isaías quando eles perguntaram: eu sou aquele que grita assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Preparem o caminho para o Senhor passar. Sabe o que quer dizer João Batista dizendo? Preparem o caminho, deixe de praticar o que é errado. Deixe de praticar o que é errado, comece a praticar o que é certo. Se preparem. Se preparem para o Senhor passar. Prepare o caminho para o Senhor passar. Agora vocês vão entender. O versículo 24. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com a água, mas no meio de
vocês está alguém que vocês não conhecem. Sabe quem era que já estava? O Messias. Já estava no meio deles, que eles não conheciam. Jesus estava como Jesus. Jesus estava como Jesus ali no meio deles. Não naquele momento, mas estava no meio deles. Como Jesus, mas não era Jesus, ele era o Messias. Aqui o profeta João Batista está dizendo aqui. No meio de vocês já estão. Já está. Aí. Eu batizo com a água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com a água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. O próprio Deus falou com João Batista, dizendo: João, aquele que você batizar e ver o Espírito Santo descendo sobre ele como em forma de uma pomba, esse é o meu filho, quem vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Esse é o meu filho amado. Esse é o Messias, o Salvador, o meu filho. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e, por isso, o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos o Messias, quer dizer Cristo. Achamos o Messias. Achamos o Messias. Pedro! Achamos o Messias, Pedro. Eles começaram a dizer: O Messias é Jesus.
Jesus é o Messias. Essas verdades que vocês agora estão vendo, estão ouvindo agora, dentro da Bíblia Sagrada, Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador de todo aquele que nele crê. Agora a gente vamos lá para outra confirmação, o livro de João, o mesmo Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 24, 25 e 26. Vamos lá. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Sabe o que quer dizer? Deus é Espírito, e os que o adoram devem o adorar em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo ali, naquele momento ali, Deus é Espírito, mas Ele é também verdade, que sou eu aqui, agora. Vocês devem adorar Deus em espírito e na verdade, porque eu já estou aqui, agora, que sou o Filho de Deus, o Messias. Agora vamos para o versículo 25. A mulher respondeu, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias. Sou o Messias. Vou acrescentar mais um versículo. Versículo 29. Olha o que vem dizendo. Olha o que revela. A mulher samaritana, olha o que fala. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Claro que sim. É o Filho de Deus. O Messias é o Filho de Deus. Gente, povo de Deus, abençoados por Deus, creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Creiam. Creiam, acreditem. Vou mostrar para vocês mais um livro, o mesmo Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Olha o que o último dos profetas de Jesus Cristo que ele relata. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. A finalidade deste evangelho quer dizer verdade. Vocês vão entender. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. E agora? Caiu a ficha agora? Caiu a ficha? Pois se você não crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, pronto. Se você não crê, como é que você vai ter vida? Como é que você vai herdar o reino dos céus? Fica bem estreito para você que não crê. Mas eu já, com essa mensagem que vocês agora estão tendo,
estão assistindo esse vídeo, estão tendo agora. Eu creio que vocês estão crendo, estão acreditando que Jesus é o Messias. Então ele deve de ser chamado de Messias. Então ele deve de ser chamado de Messias. Vamos agora para a carta, a primeira carta de João. A primeira carta de João, de versículo 2, versículo 18, 19, 20, 21, 22, até o 23. Vamos lá. Olha o que relata. O último dos profetas, mais uma vez, eu falo para vocês entenderem e compreenderem. Olha o que o último dos profetas de Jesus, o Filho de Deus, Messias, o que ele relata nessa carta. Começando do versículo 18 ao versículo 23. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficassem bem claro que nenhuma delas pertenciam mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Vamos ver se vocês conhecem a verdade, ou se vocês querem aceitar a verdade, ou se vocês querem crer na verdade que está sendo revelada neste canal do irmão Estevão, que sou eu, Estevão. Vamos ver se vocês estão crendo e acreditando, se vocês vão crer ou acreditarem na verdade revelada agora pelo irmão Estevão, que sou eu, mais uma vez eu falo. Vamos ver se vocês vão acreditarem e crerem agora. Versículo 21, perdão. Versículo 20. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. 21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus é o Messias. Aí, mais uma vez eu vou ler para vocês. Versículo 22. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeitou tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai,
E quem aceita o Filho também tem o Pai. Entenderam agora? Se você rejeita que Cristo, que Jesus não é o Messias, que é o Filho de Deus, você está rejeitando Deus. Você está rejeitando Deus. Vou ler mais uma vez para vocês entenderem, compreenderem. Eu vou começar do versículo 18 até o versículo 23. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram, porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertenciam ao nosso grupo. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho tem também o Pai. Então, essas verdades que eu, Estevão, acabo de revelar para vocês entenderem e compreenderem, creiam que Jesus ele é o Messias. E se ele é o Messias, eu declaro que ele é o Messias, então ele deve ser chamado por Messias. Nessa época, todos os seres humanos da Terra têm que crer e aceitar que Jesus é o Messias. Então, todos vocês, filhos de Deus, filhas de Deus, e servos e servas de Cristo Jesus, creiam, acreditem que Jesus é o Messias. Pois eu creio também que ele é o Messias, acredito. Como eu acabo de falar, como eu falei para vocês, que ele tem me dado essa oportunidade de erguer o ministério, nova congregação no Brasil, todo aquele que invocar o nome do Messias, que é o Filho de Deus, será salvo. Mais uma vez eu repito, o nome do meu ministério é Nova Congregação no Brasil. Todo aquele que invocar o nome do Messias, chamado Cristo, será salvo. Então, todos vocês creiam, acreditem que ele é o Messias, o Salvador de todo aquele que nele crê. Então, Deus os abençoe, os proteja e os livre do mal. E que o Messias, chamado Cristo, ele abra a mente
de todos vocês, para que vocês compreendam e entendam e fique gravado dentro da mente de vocês, dentro do coração de vocês, que Ele é o Messias. Amém. Fique todos com a graça e a paz do Messias chamado Cristo. Amém.